Vamos orar. Pastor Júlio pediu oração aqui, gente. Estende a mão para cá, vamos orar por ele. Pai querido, obrigado pela vida do pastor Júlio. Senhor, eu abençoo. Ó Deus, nós abençoamos a vida dele. Usa ele, ó Pai, para trazer a tua palavra nessa manhã. Fala na boca dele, ó Pai. Usa a boca dele para ministrar a tua palavra nessa manhã sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Amém? Amados, abram comigo as suas Bíblias no livro de Números. Livro de Números. Você que está com a sua Bíblia, livro de Números, no capítulo 22. Números 22. Glória a Deus. Números, capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Números capítulo 22, a partir do verso 1. Está escrito assim: Amados, é uma leitura longa, mas vai ser necessária para que haja uma compreensão, tá bem? Tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Verso 5. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto do rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar-o fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então, se levantando os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque
príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Verso 16: os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos, que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Verso 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la torná-la ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e de outro lado. Verso 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra um muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor mais adiante se pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor disse: por que já 3 vezes espancastes a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Verso 35. Tornou o anjo do Senhor a Balaão,
tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isto falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Pai, graças damos ao Senhor por esta manhã. Aqui, Senhor Deus, apresentamos as nossas vidas, colocamos todo o nosso ser perante o Senhor, para aprender do Senhor. Deus, nós precisamos da Tua vida, da Tua ação, do poder do Senhor, do agir do Senhor, do operar do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, nesta manhã, Senhor Deus, por meio da Tua palavra. Nos ensina, ó Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. É um texto longo, mas era necessário para que houvesse uma compreensão de todos os fatos. O tema desta manhã é: nós somos melhores que elas. Repita comigo: nós somos melhores que elas. Isso é o tema dessa manhã. Nós lemos aqui um texto em que nós encontramos o povo de Israel tinha saído do Egito e estava a caminho da terra prometida, né? E pelo caminho eles iam passando, por onde eles iam passando, eles deixavam um pouco as pessoas assustadas, porque era um grande número de pessoas. Se você ler as escrituras, você vai saber que eram cerca de mais ou menos uns 3 milhões de pessoas. A Bíblia nos relata que cerca de 620 mil homens saíram do Egito. E eles estavam no caminho, né? 620 mil homens, ou seja, homens, eles contavam acima de 20 anos, homens que estavam preparados já para a guerra. Fora mulheres, crianças, adolescentes, ou seja, calcula-se que pelo menos 3 milhões de pessoas estavam marchando pelo deserto rumo a Canaã. E eles então estavam indo, e chega um momento aqui na história que eles vão passar pela terra de Moabe. E aqui existia um rei que, quando viu a nação de Israel, ele se apavorou, ficou com muito medo da nação. E ele então convoca ali os príncipes, ele convoca os líderes de Moabe, e dizem assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um homem. Chamaram Balaão. Vamos chamar Balaão para amaldiçoar esse povo. É interessante nós pararmos para pensarmos, eu falar, se eu quisesse me livrar de um povo, o conveniente seria eu pegar o exército e colocar o povo para correr, sim ou não? Levantava um exército, e nós com o exército vamos pôr esse povo para fora da terra. Esse seria um pensamento normal, e não chamar alguém para lançar maldições sobre o povo. A questão é que, se você ler um pouco antes, você vai ver que quando a nação de Israel, eles passam pelas terras dos amonitas, antes de chegar em Moabe, tem um rei chamado Sion, que tem essa ideia. Quando o povo de Israel chega na terra de Amon, um rei chamado Sion pega o seu exército e parte contra a nação de Israel para expulsá-la da terra. Porém, Deus estava com aquela nação, Deus estava com Israel, e Sion foi desbaratado, foram massacrados, a espada foram todos mortos. E aí o povo de Israel tomou toda a terra dele, tomou tudo que eles tinham, as cidades, os campos, e se apossou daquela terra. Logo na frente tem um outro rei chamado Og,
Esse rei tem a mesma ideia. Ele pega o seu exército, assim como Sion já tinha feito, e ele parte contra a nação de Israel para expulsá-la com o seu exército, com tudo aquilo que ele tinha. Ele junta o povo e parte para cima de Israel. O resultado foi o mesmo que houve com Sion. Eles foram desbaratados. Deus estava com Israel e só disse assim para Moisés: olha, não temas, não temas. Israel marchou e Og foi totalmente destruído, toda a terra foi tomada, eles foram massacrados, matou tudo que tinha. E aí chega no momento em que eles entram agora, saem da terra de Amon, e eles entram, eles saem da terra dos Amonitas para entrar na terra de Moabe. E quando chegam ali, Balaque dá uma olhada, e ele pensa: o que eu vou fazer? Sion e Og já tentaram ir com um exército, estão todos mortos, já não existem mais. Se eu for com um exército, a tendência normal é que eu seja morto, amém? Que eu seja morto. Então ele pega e decide convocar um homem chamado Balaão. Esse Balaão, amados, na cabeça de Balaque, era o cara que podia mexer com as estruturas do universo. Era aquele que, com seus encantamentos, com as suas magias, ele tinha capacidade de influenciar o mundo espiritual em favor de alguém, ou destruir alguém com as suas palavras. A Bíblia diz no verso 6, que Balaque enviou este homem e disse assim, olha, verso 6, capítulo 22, vem pois agora, e eu rogo-te que amaldiçoe este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançá-lo fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então, a expectativa de Balaque era que Balaão lançasse encantamentos, que Balaão fosse lá e amaldiçoasse aquele povo, para que ele então tivesse condições de vencer a nação de Israel. A questão aqui é que na força bruta ele sabia que não dava. Então, como dizem por aí, ele tentou mexer os seus pauzinhos, né? Você conhece essa expressão? Tentou mexer os pauzinhos. E a Bíblia vai nos dizer, no verso 7, diz o seguinte: então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço do encantamento. Levaram o preço dos encantamentos. Aparentemente, amados, quando nós estudamos um pouco a respeito de Balaão, parece que Balaão, ele foi por um tempo um profeta do Senhor, e ele teve sim um bom relacionamento com Deus, conhecia Deus, mas aparentemente aqui ele tinha se desviado e estava praticando feitiçaria. Era aquela pessoa que lançava praga, lançava maldição, abria sua boca para praguejar, para lançar maldição. E isso ele fazia por dinheiro. Ou seja, quem pagasse ele se dispunha a servir. E aí chegam esses homens lá na terra, lá, né, para conversar com Balaão e explicam para ele a situação. A Bíblia diz no verso 8 que Balaão disse assim, olha, fiquem aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens contigo? Amados, é interessante que Deus se manifesta ali nos sonhos deste homem.
pergunta para ele: quem são esses homens aí? Quem é esse povo aí? Eu pergunto para você, um Deus onisciente não sabiam quem eram aqueles homens? Sim ou não? Ele sabia, mas a questão era, Balaão sabia quem eram? Você tem consciência, Balaão, quem é esse povo? De onde eles vieram? E aí Balaão tem uma resposta: não, eu sei, eles é o seguinte, a Bíblia diz aqui, ele respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis aqui o povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Verso 12, preste atenção nesse versículo. Então disse Deus a Balaão: não irás. A palavra de Deus foi: não irás. Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Aí o Balaão se levanta de manhã cedo e fala assim: é o seguinte, não tem permissão para ir não. Eles vão embora, chegam lá, conversam com Balaque e disseram assim: Balaque, é o seguinte, Balaão falou que não vem. Esse Balaque parece aquele cara que, por ter dinheiro na mão, ele insiste, sabe? Ele manipula as pessoas, ele quer aquilo que seja da vontade dele, entende? É igual alguns lugares onde a pessoa fala assim: olha, você vai lá pregar, mas eu quero que prega assim. Já ouviu coisas assim desse tipo? Eu quero que você fale para as pessoas lá sobre finanças, senão você não... Ou seja, o pregador vai, mas ele não pode falar aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele. Ele faz aquilo que foi encomendado. Tem gente assim? Infelizmente. Tem pessoas que não se dispõem a fazer aquilo que o Espírito Santo está falando, mas se dispõe a fazer aquilo pelo qual foi contratado. E ocorre esse mal. A Bíblia aqui então está nos dizendo que ele falou assim: eu não posso ir. Esse Balaque manda outros homens lá, mas agora ele manda outros príncipes, pessoas mais honradas, pessoas com um nível maior, de prestígio ali, para falar novamente com Balaão. E agora ele oferece mais e mais dinheiro. Fala comigo: oferece mais dinheiro. Verso 16: os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, e amaldiçoa este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Espera aí. Ele fala para aqueles homens aqui: ficam aqui essa noite, que eu vou falar com Deus. Deus já não tinha dado uma resposta para ele? Qual que foi a resposta que Deus deu para ele? Não irás. Não vai. Deus já tinha dado uma palavra: olha, não vai com eles, porque esse povo não é para ser amaldiçoado, é um povo abençoado, você não vai com eles. Essa é a palavra de Deus, que foi dada já a Balaão. Então ele sabia qual era a vontade do Senhor, ele conhecia aquilo que estava no coração de Deus, mas ele vai e insiste novamente em falar com Deus e querer consultar a Deus. Amados, parece aquela pessoa que Deus já falou assim para ela: não faz isso, mas ela vai e diz assim: não, Deus, fica tranquilo, deixa comigo, Deus, eu sei o que eu estou fazendo.
Parece aquela pessoa que muitas vezes Deus fala assim: olha, moça, não casa com esse cara, porque isso vai ser uma dor de dente para você. Não, Deus, fica tranquilo, eu conheço ele, e eu vou levar ele para a igreja, Deus, eu vou levar ele para a igreja, o senhor vai ver. Já viu gente que quer convencer a Deus que está certo? Você conhece gente assim? Que muitas vezes Deus já falou assim: não vai por esse caminho, isso vai ser desgraça na tua vida, mas ela vai, continua batendo o pezinho e tem o coração inclinado para o mal. Sim ou não? Você conhece gente assim, queridos? Eu espero que essa pessoa que você conheça não seja aquela que você vê no espelho, em nome de Jesus, que seja outro, né? Amém? Então aqui a palavra está dizendo que ele vai novamente falar com Deus. Ele insiste, aí veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia fará somente o que eu te disser. Verso 21, então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. 22, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Espera aí, pastor, Deus não permitiu? Deus permitiu ou não permitiu? Deus não falou, pô, vai? E por que agora Deus falou, acendeu-se a ira? Por que Deus ficou irado? Deus falou assim, não, acendeu-se a ira do Senhor agora. Não foi um próprio Deus que falou, não, pai, vai, se estiver aí, pode ir, vai embora. Fala assim, ó, coração do homem. Deus falou, você vai, mas você vai falar só o que eu disser. Quando ele viu a oportunidade, o coração de Balaão, aí Deus olha para o coração de Balaão, e Balaão falou, dessa vez eu encho o bolso. Dessa vez eu vou tirar a barriga da miséria, dessa vez Deus vai me deixar eu amaldiçoar, eu vou colocar uma graninha legal no meu bolso. E aí quando Deus dá uma olhada para o coração de Balaão, acendeu-se a ira do Senhor, porque ele se foi. O que mudou o coração do homem? Ele talvez achou que seria a oportunidade de se enriquecer, mas não era nada daquilo que Deus estava planejando. A Bíblia diz então, amados, que acendeu-se a ira de Deus, porque se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Preste atenção, 2 servos com ele. Esses 2 homens, por serem servos de Balaão, acredito eu que eles já tinham algum conhecimento, ou de Deus, ou das coisas místicas, alguma coisa eles tinham aqui. Mas esses 2 homens estavam indo com ele, mais os príncipes, amém? Então tinha um grupo de pessoas com Balaão, amém, queridos? Fala comigo, tinha um grupo de pessoas com Balaão. Tinha um grupo de pessoas. E a palavra vai nos dizer, então, viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta e fê-las tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado para o outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coceu, ou aproximou-se muito, né? O pé dele ali contra aquele muro, e comprimiu o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. 2 coisas acontecem aqui. Primeiro, a jumenta vê o anjo, tem um campo aberto e ela parte para o campo. Ela vai embora, tentando escapar.
ou ele vai lá, espanca a jumenta, faz ela voltar para o caminho que ele queria ir. Vem uma segunda vez, agora o anjo se coloca entre duas vinhas, tinha vinha de lá e vinha de cá. Ela não tinha para como fugir para o campo, então ela vai, imprensa o pé dele, acaba machucando ele, ele torna a espancar a jumenta. Vem a terceira vez, então o anjo do Senhor, no verso 26, então o anjo do Senhor passou mais adiante, se pôs num lugar estreito. Fala comigo, estreito. Estreito é o caminho, apertada é a porta. A palavra do Senhor diz: onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Ou seja, a jumenta se ajoelhou. Queridos, parece interessante, mas o animal se ajoelha e o insensível do profeta não consegue se ajoelhar. A jumenta se ajoelhou, a jumenta se prostrou, a jumenta se coloca em adoração, e o profeta insensível continua não vendo nada. Senhor? Mais um coro. Tornou a jumenta apanhar. E aqui me vem um problema grande aqui. No verso 28, então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombastes de mim? Mal sabia ele que ela tinha livrado ele da morte. Ele disse: zombastes de mim, tivera eu uma espada na mão, agora eu te mataria. Ele estava irado, cheio de ira. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a jumenta em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Respondeu: não. Cara, parece uma coisa de doido. Se uma jumenta falasse comigo, eu estava correndo até agora. E ele está falando com a jumenta e parece que ele não atenta assim. Jumenta não fala. Sim ou não? Não parece uma coisa de doido? O cara tem uma jumenta falando com ele, e ele não entende, não percebe que um animal não tem o cérebro como o do ser humano, não tem a capacidade de falar como o ser humano, e tem um animal falando com ele, e ele está ainda respondendo ao animal. O cara é louco? Ou ele tinha fumado alguma coisa aqui, sei lá, mano, mas não pode ser normal um troço desse. Ele não caiu a ficha que tinha uma jumenta falando com ele. Sim ou não? Então a Bíblia diz assim: porventura não sou a jumenta em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Acaso não tem sido esse o meu costume, fazer isso? Respondeu: não. Então o Senhor, fala comigo, abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor. 2 coisas aqui que eu quero falar com você. Querido, primeiro, Deus abriu os olhos dele. Significa que havia uma insensibilidade tremenda. Ele era um profeta cego. A jumenta, um animal, viu, e ele não viu. Pior, os homens que estavam com ele também não viram. E os servos que estavam com ele também não viram. Algo pior ainda, os homens que estavam com ele não foram usados por Deus, mas Deus usou uma jumenta. Querido, eu não sei você, e eu quero entrar na pregação dessa manhã aqui agora. Eu não sei você, mas se eu estivesse num lugar onde Deus usasse uma jumenta no meu lugar, eu choraria de vergonha.
eu me jogaria no chão, cavaria um buraco e jogava a terra sobre a minha cabeça de vergonha, por Deus estar usando um ser irracional, que não tem um cérebro como o meu, que não tem a capacidade de falar como eu, e usar o jumento, mas não usar a minha vida. Eu iria chorar de vergonha. Eu pergunto, e você? Os animais não falam porque eles não possuem as áreas do cérebro, como nós. Eles não têm estruturas vocais como as nossas. E eles não falam. Mas Deus usou a jumenta e não usou homens. Será que esses homens eram piores do que a jumenta? Amados, eu não sei você, mas eu compreendo que isso seria para mim algo doloroso. E eu quero dizer que este é um tempo em que Deus quer usar homens e mulheres para ser voz profética neste mundo. Deus quer usar pessoas para falarem com outras pessoas neste mundo. Se há um momento, amados, em que nós estamos precisando de pessoas que se disponham, este é um tempo. Mas existe uma coisa que se chama-se disposição. Fala comigo, disposição. É quando eu falo, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu vou perguntar para você, será que não somos melhores que uma jumenta? Será que nós não somos melhores que uma jumenta? Então não deixe uma jumenta ser usada no teu lugar. Não deixe. Você e eu somos melhores do que uma jumenta. Agora existe a questão de se dispor. A palavra diz então que abriu os olhos de Balaão. Balaão era um profeta cego. E aí quando ele prostra-se com o rosto em terra, o Senhor fala com ele. Então o anjo do Senhor disse, olha, já 3 vezes, verso 32, espancastes a jumenta. Eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A razão é que o coração daquele homem era um coração perverso. E ele precisa usar alguém para trazer novamente aquele homem ao lugar dele, a sair da loucura que ele estava indo. Amados, às vezes Deus precisa nos chamar a atenção e fazer com que a gente saia de um caminho de loucura, de um caminho de morte, de um caminho de rebelião. Porque muitas vezes nós temos um coração inclinado para aquilo que nos interessa. Sim ou não? E eu percebo que muitas vezes hoje a igreja parece que perdeu perdeu o propósito, perdeu realmente o tino. Tem sido uma igreja que muitas vezes se esqueceu o porquê ela existe. A igreja mais ou menos está andando do tipo aquele, fazendo aquele negócio. Eu estou nessa terra porque Deus quer me abençoar. Aleluia, sim ou não? E eu vou te falar, não. Deus não quer só te abençoar, Ele quer te usar. Mas muitas vezes você está aqui nessa terra achando que Deus te chamou das trevas para a luz com o propósito de fazer você se enriquecer.
E você se esqueceu que você foi chamado, e no dia que você foi chamado não só para ser salvo, para ser liberto, para ser curado, para ser transformado, para ser enriquecido, mas Deus chamou você também para te usar como instrumento de salvação neste mundo. Tem alguém aí? Você perdeu o propósito? Fala assim: Deus, não use uma jumenta no meu lugar. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, Lucas 19. Lucas 19. Lucas capítulo 19. Olha que texto lindo. Lucas 19, versículo 36. Já está aqui? Já está aqui. O texto diz assim: indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Verso 38, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, perdão, 39, e disseram-lhe então a multidão, alguns dos fariseus, e disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Verso 40, e respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu te pergunto, será que você é melhor do que pedra? Eu creio que nós somos melhores do que as pedras, sim ou não? Mas o Senhor disse que se nós se calarmos, Ele vai colocar pedras no lugar dos homens. Queridos, então, há um tempo que é hoje, se chama tempo de clamar a Deus. O nosso pastor teve a direção de Deus de colocar um relógio de oração, que é para que eu e você ore, para que eu e você clame. Amados, e clamar tem a ver com buscar a ajuda de Deus, com gritar ao Senhor: Deus, socorre a minha nação, socorre a minha família, socorre, Senhor, a minha cidade. Deus, entra em provisão, Deus, muda essa situação. Tem a ver com clamor. Isso é clamar, é gritar por socorro, é gritar por ajuda, é suplicar o favor de Deus. Mas algumas pessoas parece que não entenderam e não entraram no jogo, de forma que nem o nome delas está lá. Nem o nome delas está lá. E alguns muitas vezes falam: se der eu oro. Como se der você ora? Amado, primeiro você faz um compromisso com Deus. E nós precisamos entender que se você não se colocar, é perigoso Deus levantar pedras no teu lugar. Fala assim: Senhor, eu não quero que pedras clamem no meu lugar. Mas se precisar, Deus levanta. A palavra de Deus nos fala no livro de 1 Pedro que os anjos, eles desejaram pregar o evangelho. A honra que foi dada a mim e você, os anjos desejaram fazer. E Deus falou: não. Quem vai pregar o evangelho são
Homens e mulheres, fala comigo, essa honra de pregar o Evangelho é minha. A honra de ser instrumento de Deus e clamar é minha. Nem jumenta e nem pedra. Nós somos melhores do que elas. Nós somos melhores do que jumentas e melhores do que as pedras. Então é necessário que nós venhamos a nos dispor. Sim ou não? Amém, então. Então nesta manhã eu quero fazer o seguinte. Eu quero que venha para frente. Eu vou pedir para os pastores orar com você e nós vamos orar juntos, amém? Mas vem, faz o seguinte, não vem, só aguarda um minuto. Vem só você, irmão. Por favor. Vem só você que não quer que uma jumenta ou uma pedra faça o teu serviço. Se você aceita que a jumenta e a pedra faça o teu serviço, fica no teu lugar. Só vem você que quer. Você que não quer, fala, pastor, eu aceito que a jumenta fale no meu lugar. Beleza. Só vem você que